Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um De Olho no Semanal. Hoje, dia 23 de 4 de 2022, sabadão, e como sempre aí, a gente vai acabar comentando alguns ativos fixos e, por fim, dar um view aí a alguns ativos que eu tô de olho para as próximas semanas como oportunidades aí na ponta da compra e também da venda. Antes de tudo, deixar aquele disclaimer de sempre, eu não sou analista de valores imobiliário, tudo que for falado nesse vídeo reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Antes de tudo, deixar aquele convite para vocês que ainda não tem um TC, baixar nosso aplicativo, só apontar o celular aqui para o nosso QR Code e baixar no seu smartphone, né? Logo na descrição também vai ter um cupom de desconto do nosso plano Master de 20% off. Também queria deixar um convite para vocês de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e, se possível, compartilhar esse conteúdo aqui com algum amigo que tem interesse nesse tipo de assunto. Então bora lá, compartilhando a tela aí com vocês, começando aí com nossos ativos fixos, depois passa por commodities, criptos e por fim algumas oportunidades que eu estou vendo aí para as próximas semanas. Comentando aí sobre Bov fechei com queda de 4,39%, virando média de 9 e perdendo a média de 21. Então começa a ficar com um cenário mais complicado agora, dado que a gente perdeu essa região de 115 mil pontos que não deveria ter sido perdido. Então por enquanto aponta para essa região de 107, 108 mil pontos, que é uma região de briga muito importante, né? Foi suporte aqui começo de março de 21, setembro de 21, topo aqui no meio, fundo aqui, então esses 107, 108 mil pontos parece ser um imã para lá que está buscando por enquanto, né? E boa parte dessa queda aí aconteceu ontem, na sexta-feira, quando o Ibov caiu aí 2,86% e a gente quebra essa estrutura, né? A gente estava com uma estrutura muito bonita de alta, zigue-zagues ascendentes, o ideal seria segurar aqui, voltar a subir, ter reação por parte dos compradores. Até aqui estava tudo ok, quando começou a degringolar e perder realmente essa região, aí sim começa a ficar feio e apontar para essa região aqui dos 108 mil pontos. Caso seja perdido, aí sim o cenário fica um pouco mais caótico e a gente pode ter um movimento corretivo um pouco mais forte. Não me surpreenderia ter um movimento de repique para ir continuar a buscar aqui esses 100 mil pontos. E se perdido 100 mil, como fala o Júlio Iber, né? 93 é a casa lá. Então assim, eu ficaria de olho nesse movimento. Mas não descartaria aqui ter uma reação por parte dos compradores. Acredito sim que tem espaço para um repique no curto prazo, mas o cenário começou a ficar um pouco mais complicado. Vale a pena ir acompanhando dia a dia, né? Todos os dias aí dos próximos pregões da próxima semana, e eu vou estar atualizando com vocês aí qualquer novidade dentro das redes sociais, principalmente aqui dentro do TC e do Twitter. Todas elas estão aqui abaixo de mim. Falando aí do próximo ativo, a gente tem um DI fechou a semana aí com queda de 0,12%, a gente está se segurando aqui nessa região de resistência, o rompimento dos 12,80 libera espaço aí para altas mais relevantes. Dentro do gráfico diário, a gente está segurando na média de 9, sentiu aqui essa zona de resistência, recuou, e agora a média de 21 já começa a querer inclinar para cima, então está mais altista por enquanto, só voltaria a ter um viés baixista caso perdesse a média de 21 e viesse buscar aqui a região do fundo aqui a base, né, desse triângulo ascendente. E se perdido, aí sim a gente poderia ter um movimento corretivo um pouco mais forte. Mas por enquanto não é o cenário que está tendo, por enquanto está apontando para altas aí. Então, rompendo aqui esses 12,80, a gente libera espaço para altas mais relevantes. E eu tenho traçado esse alvo aqui que projeta nos 16,20, com resistência aqui nos 13,77, uma resistência intermediária. O dólar no gráfico aí semanal, fecha aí com alta de 2,68%, faz movimento contrário ao Ibov, né? Enquanto o Ibov derreteu, o dólar subiu. Eu venho comentando com vocês aí há algumas semanas que fazia sentido observar um repique do dólar para vir testar essa região dos 4,90, quiçá ainda os R$ 5. Então, acho que sim, faz sentido ficar de olho nesse movimento. Olhando aqui para um gráfico diário, a gente vê uma espécie de fundo duplo que teve uma forte alta ontem, né, com volume assim, bem acima da média, quando a gente olha para trás aí. E esse movimento aqui projeta alvo. Puxa essa base daqui, projetar o valor nos 5,34, que é essa região de fundo. Então, acredito sim que tem espaço para esse repique, não duvidaria. Vira na média de 9 para cima, tem o 9,1 de compra. Então, para quem gosta de operar dólar aí, começaria a ficar de olho na ponta compradora, dado que a gente caiu reto, né, praticamente ali dos 5,70, 5,75 para os 4,60, então tem sim espaço para um repique um pouco mais relevante, para deixar essa região dos 4,90 até mesmo R$ 5. SPX em queda aí nessa semana, fechou aí 2,75%. Vimos comentando aí com vocês que a perda dessa mínima abriria espaço para um movimento mais corretivo e só voltaria a ter um viés mais comprador caso marcasse fundo aqui acima da média de 21, que era esse cenário daqui que eu tinha traçado. Não aconteceu, o cenário baixista realmente vingou, né? Sentiu essa zona aqui de resistência
e devolveu o movimento aí para baixo. Então, por enquanto, aponta para os 450. Caso seja perdido aqui, a gente tem 4,57 como suporte imediato, que é essa região de fundo aqui deixada em maio de 2021. Então, SPX está sim com um movimento mais baixista, a gente vê uma pernada de queda, lateraliza um pouco e aí devolve tudo novamente. Então, é para lá que está apontando, eu não duvido nada chegar aí nos próximos dias, dado que seria uma queda aí aproximada de 3% e no suporte mais abaixo 5%. Então, não é nada muito de outro mundo, né, acontecer esse movimento corretivo. Passando aí para commodities, a gente tem aqui o Brent. O Brent fecha aí a semana com 4,54 de queda, acumulando aqui dentro de um formato de um triângulo descendente. Né? A média de 21 está servindo como suporte imediato e como eu tinha comentado aqui há algumas semanas, eu ficaria de olho nesse movimento. Caso rompesse para cima, marcasse fundo e aí começasse a mostrar reação por parte dos compradores, esse movimento aqui, ficaria interessado aí para procurar operações na ponta da compra. Caso contrário, viesse perder buscar essa base dos 98 e, se possível, perder fazendo esse zigue-zague descendente, aí poderia operar na ponta da venda. Então, por enquanto, não tem nada a se fazer, tá em processo de acumulação, né? Precisa esperar aí para ver para onde o mercado vai se decidir romper. Se romper para cima, opera a favor da compra, para baixo, opera a favor da venda. Não adianta se precipitar aí tentando adivinhar o movimento. O milho tive aqui um fundo duplo que tínhamos comentado, alvo ali nos 98, resistência aqui 96,5, acredito sim que tem espaço para altas mais relevantes, subiu reto aí há alguns dias, né? Acredito que aqui recusa até a média de 9 e vejo como oportunidade de compra. Esse candle aqui não existe, tá vendo aqui dia 25 de abril, então acredito que seja algum bug aqui do TradingView. Então o último foi esse. Então tá dessa forma aqui, ele rompe, ativa, então acredito que qualquer recuo até a média de 9 são oportunidades na ponta compradora para vir buscar inicialmente aqui essa região dos 96,5, depois 98. Passando aí para o boi gordo a gente vê aqui um possível pivô de alta, a média de 21 servindo como resistência imediata, e eu ficaria de olho nesse movimento. Puxar toda essa pernada aqui para cima a partir do fundo, alvo ali nos 334, coincide com essa região de fundo aqui. Então, acredito sim que faz sentido ficar de olho nesse movimento, e eu gosto do que está acontecendo aqui em boi gordo, apesar do volume estar baixo. Minério de ferro, adicionei ela aqui pra gente acabar comentando. Vou acabar comentando somente ela, gás natural, eu não vou soltar nesse vídeo aqui. A não ser que vocês queiram, deixem aí nos comentários que eu vou comentar com vocês. Mas minério de ferro acho que faz sentido a gente comentar, dado que mexe com um setor bem importante aqui para a nossa bolsa brasileira, né? Dá para ver aí pelo movimento que a gente acabou tendo ontem em Vale. Minério de ferro eu tinha observado aqui, até comentei no TC, sobre esse movimento de divergência baixista. A gente tinha topos mais altos nos preços e topos mais baixos no IFR. Então, tinha uma linha de tendência seguindo os preços no formato de triângulo aqui, que caso seja perdida, a gente teria um movimento corretivo. Ele perdeu nesse candle daqui do dia 19 e aí lateralizou um pouco e ontem deu essa forte penada de queda. Então, a gente tem suporte no 137 e depois mais abaixo 125. Então, ficaria de olho nesse movimento, dado que essa correção aqui atingiria aí basicamente o nosso setor aqui de siderurgia e mineração, podendo aí ter um movimento corretivo um pouco mais forte, que foi o que aconteceu em Vale aí, vindo buscar a casa dos R$80. Então acredito sim que aqui recusa até a média de 9 são oportunidades na ponta vendedora. Gás natural a gente não vai comentar, vamos passar aí para cripto. Cripto aqui, o Bitcoin sentiu a média de 21, deixa eu colocar um gráfico semanal. Gráfico semanal a gente recuou até a média de 21, deixou um doji, PC de venda, perdeu a mínima, aí movimento corretivo. A gente vem sentindo agora essa base aqui desse triângulo ascendente, fez um falso rompimento nessa região. Eu gosto desse daqui. Estava trabalhando no triângulo ascendente, rompeu para cima, não conseguiu se manter. E aí a expectativa é que a gente tenha um movimento corretivo forte para outra ponta, podendo vir buscar aqui os 36, 37 ou até mesmo mais abaixo de 33. Então, se tiver esse movimento corretivo mesmo, a gente pode sim ver um movimento mais forte ainda para vir buscar essa região dos 28 dólares, 28 mil dólares, 30 mil dólares, que seria essa região de fundo aqui deixado no meio do ano passado. Então, dentro do gráfico diário, a gente recuou até a média de 21, ela já apontando para baixo, deixou um PC de venda e aí está ativando, né? Agora vem perdendo esse triângulo aqui simétrico no curto prazo que estava sendo armado e acredito sim que a gente tem espaço para correções. 37, 36 vai servir como suporte imediato. Ethereum vem segurando aqui nessa zona de suporte nos 2.900, mas acredito sim que com esse movimento corretivo que está prestes a acontecer, os vendedores estão dominando os preços aqui nessa região, acredito sim que a gente possa ver um movimento corretivo até os 2.600, 2.700, não duvidaria muito desse movimento daqui. Acredito, a base desse é uma linha de referência, né, desse triângulo que a gente acaba rompendo, o triângulo simétrico. Tem um LTB aqui, LTA na verdade, que vem acompanhando os preços, vamos ver se segura nela, mas se perder aí a gente pode sim acompanhar um movimento corretivo até os 2.600, 2.700, não me surpreenderia um movimento desse. E passando aí para as nossas oportunidades, eu já acabei encontrando apenas 4, então vou comentar uma a uma aí dela com vocês. Grendene, no gráfico diário a gente tem aqui um ombro, cabeça a ombro,
que está prestes a ser ativado, eu ficaria de olho nesse movimento no rompimento aqui dos 9,30, 9,40, a gente poderia ter sim um movimento corretivo um pouco mais forte, dado que a gente subiu reto. Só que olhando para o gráfico semanal, que é o nosso foco aqui para position trade, a gente tem aqui um 9,3 de venda, de compra armado. Então, se segurar nessa região daqui da média de 9, e romper a máxima aqui da última semana nos 9,94, a gente ativaria. Teve uma forte pernada de alta, recua, testa essa zona aqui de topo e agora tem 9,3 de compra. Caso seja ativado, próxima zona de resistência nos 12,27, acredito sim que são oportunidades para a gente observar na ponta compradora. Então, vamos esperar aí, ver como é que vai se dar os próximos pregões na próxima semana. Se perder aqui essa mínima dessa semana nos 9,31, a gente poderia sim ter um movimento um pouco corretivo, um pouco mais forte, até a média de 21 ali nos 8,78. Caso contrário, rompendo o máximo, a gente ativaria o setup e poderia vir testar aí os 12,27. Hidrovias é um ativo que eu gosto bastante, desde esse movimento daqui. A gente estava numa congestão aqui há semanas, muito indeciso, tinha uma divergência altista no IFR, a gente percebe aqui fundos mais baixos, inclusive no gráfico de linha é mais fácil de observar, fundos mais baixos, e aqui no IFR a gente trabalha com fundos mais altos. Então, isso aqui me chamou a atenção, né? E nessa semana ele rompeu muito forte. Com esse rompimento, a gente veio testar essa zona de resistência, devolveu, né? Sentiu pressão de vendedores nessa região, mas nessa última a gente deixou uma espécie de um doji, um martelo, que se segura aqui nessa região da média de 9. Então, tem aqui o 9,3 de compra armado, média de 21 como suporte, e aí fazendo um recuo depois de ter rompido essa região. Então, tem uma ótima relação risco-retorno, stop abaixo dessa mínima aqui, uns 10% de stop, para vir buscar o alvo desse fundo duplo, nos 4,70, que seria ali algo próximo a 40%, 42%. Então, acho sim que faz sentido ficar de olho em Hidrovias para esse gráfico semanal e também aqui no gráfico diário. Né? O gráfico diário tem um ombro, cabeça, ombro, que foi ativado, mas está tentando romper aqui essa região dos 13,40. Rompendo aqui, a gente acionaria assim, stops de vendidos nessa região e aí teria uma correria no movimento um movimento forte para o lado contrário. Né? Então, gosto de Hidrovias, eu ficaria de olho nela, colocaria aí na minha watchlist. Ipera no gráfico diário, a gente está tentando perder essa congestão aqui para baixo, para ter um movimento corretivo, principalmente aqui para vir buscar os 33,5 nessa região de topo daqui, mas no gráfico semanal isso aqui está configurando apenas um movimento de recuo depois dessa forte pernada de alta. A gente teve aí uma alta aproximada de 54%, volta para testar essa região de topo aqui nos 36, 37, média de 9, e tem aqui o 9,3 de compra armado. Rompeu aqui, né, máximo histórico, e devolveu esse movimento. Então, eu ficaria de olho, acho que agora é um pouco complicado de entrar, mas se tivesse mais 1 ou 2 semanas aí lateral, ficaria de olho no gráfico diário para ter uma oportunidade na ponta compradora e surfar uma nova pernada de alta. A gente vê aqui que esse ombro, cabeça, ombro invertido aqui que a gente tinha traçado, atingiu todos os alvos possíveis. Né? Aqui o alvo 1 no 33,24, alvo 2 e alvo 3 no 38,69. Então atingiu tudo, seria possível aqui uma zona de realização, lateralizando um pouco aí, eu também corrigindo no preço, né, como é que está acontecendo, para a gente ver aí nos próximos pregões, nas próximas semanas, ter uma nova pernada de alta. Então, por enquanto, ficaria apenas observando, mas acho que faz sentido colocar no watchlist e pera aí para a gente ver nas próximas semanas. E Multi3, acredito que seja ultimativa, exatamente. Multi3, movimento muito parecido. Fundo duplo aqui, alvo nos 29,59, está bem próximo de atingir esse alvo. Tem uma zona de resistência aqui em 2,27 a 27,80, vem fazendo um recuo aqui até a média de 9, por enquanto tem um 9,3 de compra armada, gosto desse movimento, se segurar nessa região aqui, romper a máxima dessa semana, na próxima, ativaria o setup para a gente vir buscar esse movimento até os 27 e 28, então teria um stop aí próximo de 5,5% para um alvo lá em cima de 12, 13%, então eu gosto de ter uma boa relação risco-retorno e para quem gosta de position seria um movimento um pouco mais amplo ainda, dado que a gente teve aqui um pivô de alta, eu traçaria todo esse movimento aqui para cima, na verdade é bem próximo, coincide aqui com essa região de topo. Aí realizações parciais, né? Para vir buscar os 34 lá em cima seria a realização final. Então, gosto desse movimento, seria aí algo próximo a stop de 5,5, né? Alvo ali de 12, 13 e depois a parcial no caso, né? E o alvo final ali uns 40%. Então, gosto desse movimento em Multi3, acho que faz sentido ficar de olho. É um papel aí que, apesar do Ibov ter caído muito forte, ele caiu bem pouco, 2,12% no movimento desse. Então, acho que faz sentido sim ficar observando ela para as próximas semanas. Tá bem? Então, por hoje é isso, um vídeo curto aí, próximo a 15 minutos. Não está tendo muita oportunidade, o mercado está um pouco bagunçado ainda.
Mas vale a pena aí ficar de olho, ter um critério maior, né, para o stock picking e ver aí as melhores oportunidades na ponta da compra e na ponta da venda. Deixo novamente aqui o convite para vocês, para me seguirem nas redes sociais, todas elas estão aqui logo abaixo, @lucasdeassis com V no lugar do U, dentro do TC, Twitter e Instagram. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like e compartilha aí com um amigo que vai gostar desse tipo de conteúdo. Valeu, um abraço, vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.